Olá, boa tarde. Bem, eu sou novo professor de História, estou aqui para poder passar algumas informações sobre nossas atividades que vamos começar a desenvolver a partir de agora. No primeiro momento, nós temos que ver o porquê de estudar a história. A história, de alguma forma, vem nos trazer informações, avaliações e interpretações de um passado, pode ser recente ou um passado bastante longínquo. A história, ela estuda a ação humana através dos tempos. Por isso o tempo é muito importante para a história. Tá? O tempo, de alguma forma, sempre teve, o homem sempre teve essa preocupação em medir o tempo, seja através da natureza, seja através de mecanismos tecnológicos, né? Então o homem sempre procurou, medir o seu tempo, tá? Porque o tempo ele vai delimitar as ações que o homem desenvolve no seu cotidiano, no seu dia a dia. E isso, de alguma forma, também é importante para a investigação histórica. Ou seja, o historiador, ele também é um investigador, da história. Ele vai buscar, através do tempo, ele vai fazer um recorte temporal. Então ele vai determinar em que período da história ele pode fazer análise e encontrar aquilo que ele procura. Então, por isso, é importante ter a delimitação espacial, o espaço onde ocorreu determinados fatos históricos, onde se desenvolveu determinada cultura ou civilização, e também delimitar o tempo, se é na antiguidade, se é na Idade Média, se é na Idade Moderna, ou se é no século XVI, ou é no século V da era cristã. Tá bom? Então, o homem, de alguma forma, sempre buscou controlar o tempo. Tá? Então, para que isso pudesse ser feito, ele criou o calendário linear, como nós conhecemos hoje, o calendário baseado na tradição cristã, porque nós somos do Ocidente. Não é que quer dizer que esse calendário, às vezes, é o padrão do mundo inteiro. No Oriente, no outro lado do mundo, eles têm outros tipos de calendário. Só para se ter uma ideia, o calendário judeu, eles estão vivendo um mundo hoje no ano de 5.270. Ou seja, eles começam a contar a história da humanidade a partir da, segundo a tradição deles, a partir da criação do mundo, a partir do Gênesis, ok? Então, o nosso calendário, ele segue o padrão da era cristã, a partir do nascimento de Cristo, há 2021 anos atrás. Então nós estamos no século 21 século após o nascimento de Cristo. Essa é a determinação, é o marco e a referência que nós, ocidentais, utilizamos aqui nessa parte do mundo. Uma outra forma de você fazer uma investigação de determinadas culturas e determinadas comunidades ou civilizações do passado é recorrer às fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Sempre, de alguma forma, a ação humana produz algum vestígio. Vocês já ouviram falar na investigação? Quando o investigador, o detetive, faz uma investigação através de vestígios. Esses vestígios podem ser materiais ou imateriais. E na história nós recorremos às fontes históricas materiais, algo concreto, produto da ação humana. E é importante essas fontes para a realização do trabalho do historiador. Quando nós falamos materiais, é algo palpável, como texto, pintura, filmes, roupas, construções, edificações. As pirâmides do Egito é uma importante edificação histórica que marca o apogeu da civilização egípcia. São construções faraônicas, não é verdade? E outros testemunhos, que nós podemos chamar de fontes imateriais históricas, é através dos relatos, dos contos, das lendas, tradições orais. Um exemplo disso são as cantigas de rodas,
são as tradições culinárias, né? As comidas, né? A gastronomia feita pelos ex-escravos, né? As matrizes religiosas de origem africana, como o candomblé, como a umbanda, né? São tradições imateriais, né? Que a gente não pega, a gente não é palpável, mas é passado de geração para geração, ok? Então, esses são dois tipos de fontes históricas, né? Que o historiador vai recorrer para poder fazer a interpretação de determinadas culturas ou civilizações. Um exemplo aqui em Campinas, nós temos a Fazenda Roseira. Não sei se vocês sabem, fica ali na região do Campo Grande. É uma antiga fazenda, tá? Que tinha senzala, ou seja, era de um determinado proprietário de terras de cafés. Aquela região do Campo Grande inteira foi uma região de plantações de café. Isso eu estou falando do século XVIII, do século XIX. E essa fazenda existe até hoje. E hoje ela faz um importante trabalho de resgate das tradições imateriais da cultura afro-brasileira. Porque ali havia uma senzala, há uma senzala até hoje. Então lá é uma fonte histórica material e também uma fonte histórica imaterial, porque ela faz esse resgate das cantigas de roda, das tradições, dos sabores, né, da comida, né, das bebidas, da tradição religiosa de matriz africana. Então, ao mesmo tempo, uma fazenda edificada, né, preservada como patrimônio histórico-cultural de Campinas, e, ao mesmo tempo, uma fonte histórica imaterial, porque ali desenvolve vários projetos que têm como elemento o resgate dessas tradições africanas, ok? Quem puder conhecer, por favor, um dia vá visitar a Fazenda Roseira. Um outro exemplo de edificação construída em nossa cidade é o Palácio dos Azulejos, no centro de Campinas, tá? Então, é muito importante para que a gente possa conhecer o nosso passado. Bem, para efeito de estudo, que nós vamos aprender daqui para frente, nós dividimos a história, né, em idades, né? Então, há determinados fatos que ocorreram no decorrer da história da humanidade que nós, historiadores e pesquisadores, delimitamos essa história. Então, nós dividimos a história em pré-história antes da invenção da escrita. E a partir da invenção da escrita começa a história. E essa história é dividida em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Tá? Então isso é uma tradição, isso é uma concepção, proveniente da concepção judaico-cristã. Tá? Então só no Ocidente nós dividimos, a parte ocidental da humanidade segue esse parâmetro, ok? Então é importante que nós conhecemos todos esses registros para que vocês possam compreender o tempo e a contagem através dos períodos. É preciso também levar em consideração que na história nós contamos tudo a partir do algarismo romano. Então, século I é a partir do ano 1 até o ano 100. Então, eu coloquei aí para vocês alguns exemplos para que vocês possam fazer no caderno essas atividades. Procurem fazer com paciência, procurem fazer em dupla ou então em grupo e depois vocês me passem de volta, me dêem uma devolutiva sobre essas atividades. Caso vocês não consigam fazer, vocês coloquem aonde vocês não entenderam, ok? Então, esse material vai ficar para que vocês possam responder durante a semana e me entreguem até o final dessa semana, ok? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção.